Ao longo das duas últimas edições do Nice Notícias, exibimos aqui uma série de reportagens sobre a preservação histórica e cultural de alguns municípios da região. Na reportagem de hoje, vamos mostrar as condições do Solar do Almirante Alexandrino, um prédio colonial construído em 1790 em barro e madeira. Tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Estado em 2015, o local abrigava o Museu Barão de Santo Ângelo. Abrigava, pois há um ano o acervo precisou ser realocado em outro prédio do município. Em Rio Pardo, o Museu Barão de Santo Ângelo guarda inúmeras preciosidades. Assim que entramos, percebemos a imponência da mobília da primeira Câmara de Vereadores da cidade, de 1811. Encomendada do Rio de Janeiro, as cadeiras em jacarandá são encantadoras até hoje. Pequenos detalhes continuam intactos. Basta uma visita para perceber que o local é cheio de tesouros. A nossa peça mais antiga é esta moeda romana do ano de 43 a.C. Como essa moeda veio para Rio Pardo? Aqui no Passo da Areia, interior de Rio Pardo, o senhor, acho que é Francisco de Souza, estava arando a terra e encontrou esta moeda. E aí essa preciosidade está aqui no museu. Além da moeda romana, o acervo do museu possui outros itens importantes para a história de Rio Pardo, como a medalha da Ordem de São Bernardo de Avis, de 1865. O lugar também tem objetos que foram usados na Revolução Farroupilha, além de contar com quadros de figuras importantes, como o Almirante Alexandrino. Desde outubro de 2017, o acervo do museu está no Centro Regional de Cultura. O Museu Barão de Santo Ângelo antes ficava aqui, no Solar Almirante Alexandrino de Alencar. O prédio é o mais antigo de Rio Pardo e sofre com a má conservação. O prédio foi construído em 1790. Foi neste sobrado em que Almirante Alexandrino nasceu, em 1848. O exterior do solar já mostra problemas. Em dias de chuva, as infiltrações se tornam evidentes. Com janelas quebradas e problemas de preservação, o solar foi fechado em 2014. Eles vieram para cá em consequência do péssimo estado de conservação que se encontra o solar do Almirante. A chuva lá dentro é constante, rachaduras, muito cupim. Então, essas peças estavam alojadas num local impróprio. Aí retornaram ao museu, só que não pôde ficar lá devido às condições, às péssimas condições. Então elas vieram parar aqui, no Centro Regional de Cultura. O fechamento do solar foi motivo de preocupação para moradores de Rio Pardo. Há 4 anos, a notícia motivou uma campanha nas redes sociais para que tomassem providências. Criamos um grupo de pessoas interessadas na preservação do prédio do museu e também do museu em si, que funcionava lá naquele espaço. Obtivemos uma vitória que eu considero importante, que foi o fato do museu ter sido arrolado como patrimônio histórico, tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual. Mas as coisas pararam por aí. Infelizmente, o local permanece fechado e a gente, preocupado com essa situação, está pensando em formar um grupo de pessoas que assumam efetivamente a gestão do nosso museu. O solar foi inventariado em 2000. 15 anos depois, ele foi tombado pelo município. A Lei de número 1453, de 2006, institui a proteção ao patrimônio de Rio Pardo. Ela garante que os bens tombados devem ser conservados, além de não permitir a destruição ou mutilação deles. No entanto, o imóvel que pertence à União ainda não foi contemplado com verba para projetos de restauração. O município, há um ano, fez um projeto e foi entregue em mãos para o secretário-geral da Nação, que é o Dr. Marcelo Mesa Casa. E o outro secretário, que era antes da secretária Rosane, fez em torno de uns 5 projetos, que atingia mobiliário, restauração do prédio também, enfim, foram em torno de uns 5. Mas não fomos beneficiados, por enquanto, com nenhum. Uma bela história pode ser contada em Rio Pardo, mas, em meio às infiltrações e descaso com o patrimônio histórico e cultural, conseguimos prever o final.
Se ela não for preservada, a história logo será esquecida. Ultimamente, assim que veio essa decepção tão grande, né, de tu ver as coisas se perderem, tu conhecer o museu no auge e tu acompanhar a decadência desse museu. Isso aqui não foi agora foi a gota d'água, mas vem vindo de muito tempo já. O solar do Almirante Alexandrino pede por ajuda. Mesmo com tantos problemas, ele ainda pode ser socorrido, antes que seja tarde demais. Na semana passada, o ex-nadador Gustavo Borges, um dos principais nomes da natação brasileira e mundial, veio a Santa Cruz do Sul. Aqui ele visitou uma academia de natação e, além de trazer conhecimento para professores, ele fez a alegria de uma galerinha de futuros nadadores. Um dos maiores nomes da natação mundial, Gustavo Borges, tem no currículo 4 medalhas olímpicas, 2 de prata e 2 de bronze. Com 19 pódios, é o segundo maior medalhista brasileiro em Jogos Pan-Americanos. Em Copas do Mundo de natação, conquistou 31 medalhas, mas desde 2004 virou ex-atleta. Segundo ele, um processo doloroso. Olha, foi uma transição dura. Acho que quando você está fazendo um trabalho que você gosta muito e de repente você tem que fazer uma outra atividade, você passa por uma transição, você passa por um momento diferente na sua vida, mas como tudo na vida, tudo muda e a gente tem que se preparar para isso. Foi uma transição um pouquinho traumática no início, mas que teve depois uma sequência bastante tranquila em relação à minha busca e às coisas que eu queria fazer. O mais importante é saber o que você quer fazer, ou pelo menos se estruturar para essa busca de algo que você goste. Gustavo Borges está longe das competições, mas a educação através da natação o mantém nas piscinas. Desde 2017, tem se dedicado ao empreendedorismo e, juntamente com uma equipe de profissionais, tem desenvolvido uma metodologia para academias de natação. Então você tem um pilar que é a pedagogia, que é a educação. O outro é como que a gente comunica isso para os pais. Você tem uma questão de marketing institucional e um marketing plural que faz isso. E também um desenvolvimento, uma capacitação dos professores. Então você tem professores bem capacitados, você tem pais que se comunicam e que têm uma comunicação adequada, e você tem uma educação por meio da natação aplicada na ponta ali junto com os alunos. Esta gurizada não acompanhou os feitos do medalhista, mas aplaude entusiasmada. Afinal, não é todo dia que se tem a oportunidade de nadar com um ex-atleta que tem o nome imortalizado no Hall da Fama Internacional de Natação. Eu não conhecia ele ainda, mas aí eu vi a primeira vez os pôsteres e tudo mais, o meu pai ele foi lá e pesquisou. Você sabia que ele tinha medalhas? Que ele tem medalhas? Tem. Se eu não me engano, ele tem 2 medalhas eu acho que é prata. Meu pai me falava um pouco dele. Tu sabia que ele tem medalhas? Sim, eu acho que também troféus. Os meninos podem até não conhecer o Gustavo Borges, mas a Suzana, além de fã, se tornou parceira do medalhista. Dona de uma academia de natação, ela utiliza a metodologia criada pelo ex-nadador. A metodologia Gustavo Borges nos dá um grande suporte técnico e profissional para que seja trabalhado tudo isso na prática com as crianças. Tá? Então a gente consegue ver uma progressão das crianças, porque elas são divididas também por habilidades aquáticas e não só por idade. Tá? Então a gente consegue observar bem, às vezes uma criança de 4, 5 anos já nada, né, já se desloca bem na água, e um de 7 ou 8 ainda não. Então a gente consegue turmas mais homogêneas, né, e com isso uma progressão melhor da natação nas crianças. Para muitos deles, são apenas as primeiras braçadas. Para o Gustavo Borges, eles podem representar o futuro da natação. A seguir tem uma reportagem especial para você que está planejando cursar um mestrado ou doutorado. Já voltamos!